Amém, amados. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Nós estamos hoje na presença do Senhor. Já ouvimos os hinos. E olha, interessante, eu estava meditando aqui que responsabilidade de cantar esses hinos aí. Eu tenho um chamado, Deus me escolheu, eu não vou desistir. Usa-me, Senhor. Uau! Nós temos que pedir a Deus que nós possamos viver isso. Ser real na nossa vida. É uma mensagem, né? É uma mensagem cantada. Usa a minha vida. Será que Deus está usando a nossa vida, amados? Será que Ele tem tido oportunidade de nos usar? Será que nós estamos colocando em prática? Nosso irmão Hector falou aqui que a função da igreja é evangelizar. E é exatamente essa função. As outras coisas que acontecem na igreja, amados, têm a finalidade de adorar a Deus, agradar ao Senhor, se agradando dEle, pelo que Ele fez por nós, pelos cânticos, a organização da igreja. Mas a função da igreja, porque ela existe, é para evangelizar. E cada crente tem um chamado. A forma que você evangeliza pode ser diferente de qualquer outro, mas você pode evangelizar de qualquer forma. Tem pessoas que evangelizam através de cartas, através de telefone, através de palavra, através do falar, evangelizam o pessoal. Outros evangelizam, gostam de falar às massas, mas o importante é que cada um saiba como Deus pode usá-lo para evangelizar. Muitas vezes, na fábrica, ou onde a gente mora, alguém vem falar uma necessidade ou reclamar de alguma coisa para nós. É essa a oportunidade que Deus deu para a gente evangelizar. Mas muitas vezes a gente acaba entrando na mesma conversa, é a verdade, e reclama também, e xinga também, e a gente perde a oportunidade. O que Deus pode fazer, amados, conosco, quando a gente se disponibiliza a evangelizar? O que Deus pode fazer através da sua vida? Quando você se dispõe a levar o evangelho para aquele seu vizinho, a sua vizinha que talvez está morrendo e vai morrer e vai para o inferno. E você está do lado dele, do lado dela, e está vendo ela ir para o inferno, e você não acha que tem alguma coisa com isso. No livro de Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 3, nós vamos ler alguns versículos da palavra de Deus. Quem achou pode ficar de pé, por favor. Capítulo 40 do livro de Isaías, profeta messiânico. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas e a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte, todo outeiro será abatido, e o que é torcido se endireitará, o que é áspero se aplanará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá, pois a boca do Senhor disse. Uma voz diz: clama, e alguém disse: o que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva e cai a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Amém. Pode sentar, amados. Eu estava pensando, amados, o que Deus não poderia fazer
através de nós que conhecemos a sua palavra, que tivemos experiência com Cristo, o que Ele não podia fazer através de nós, se nós nos entregássemos a Ele. Se nós nos colocássemos mais na presença dEle e dissesse, Senhor, eis-me aqui, realmente usa-me. Mas esse desejo de ser usado por Deus, amados, ele traz algumas responsabilidades também. Primeiro, para Deus me usar, eu preciso estar preparado para ser usado. E para que eu esteja preparado para ser usado, eu tenho que deixar o Espírito de Deus trabalhar e me preparar para isso. E muitas vezes nós não temos como evangelizar alguém, porque não temos vivido realmente essa vida que deveríamos viver para poder ter essa, que a gente chama, ter moral de falar, ter aquela capacidade de dizer, eu posso te dizer, porque eu vivo isso. Então a primeira coisa que nós temos que pensar, aqui esse trecho é uma profecia que se cumpriria em torno de 750 anos depois, que foi o caso de João, que veio preparar o caminho do Senhor. Aqui está a voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, e lá foi citado essa passagem no Novo Testamento que se cumpriu em João, que preparou o caminho do Senhor. E esse preparar já aconteceu. Agora o que vai continuar, porque a palavra de Deus ela dura, ela é eterna, é exatamente o que foi preparado, o que foi feito, foi cumprida a missão. Jesus morreu por toda a humanidade e agora Ele levanta homens e mulheres que Ele alcança pelo seu grande amor e salva e perdoa os seus pecados, e Ele quer que nós sejamos o porta-voz dessa mensagem maravilhosa. É por isso que chama evangelho ou gospel. Significa boas novas, boa notícia. Uma notícia boa. Isso é, nós temos, amados, ao encontrar com Jesus, sempre temos boas notícias. Uma boa nova para falar. As pessoas do nosso lado, colegas de trabalho, estão morrendo, indo para o inferno. Nós precisamos dizer a eles, olha, eu tenho uma boa nova para você. E sabe, amados, uma coisa que a gente precisa entender, essa boa nova é de eternidade. É uma boa nova que vai levar a pessoa ao pleno conhecimento da verdade. Nós lemos a respeito de que João, ele veio com uma função, uma missão. E qual era? Preparar o caminho do Senhor. Ele fez. E depois que ele preparou, ele diz, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Sabe, caminhos retos, caminhos de verdade. Nós, amados, temos que ser a demonstração da verdade para o mundo. A nossa vida, ela deve ser uma ilustração do que é o certo, do que é o reto. Veredas direitas, veredas certas. E Deus quer nos usar, não somente para exemplo lá fora, mas exemplo também para dentro de casa com nossos filhos, a nossa família. A nossa família tem sido evangelizada por nós? Deus deu essa responsabilidade para você. Os nossos filhos podem estar indo para o céu ou para o inferno. E a nossa parte, temos feito isso? Como Deus pode usar você e eu? Como Deus, amados, pode usar a nossa vida? Se nós entendêssemos quem somos e não gastássemos mais tempo preocupados conosco mesmo, procurando frases
que venham afagar o nosso ego, nos deixar melhores, com a autoestima elevada, e então acharmos que somos os queridinhos de Jesus. Aqueles que Deus mais ama, sou eu. Aquele que Deus mais se preocupa, sou eu. Né? E como diz um cantor do Brasil, esse cara sou eu. Sabe, Deus ama você, sim, Ele já provou isso na cruz do Calvário. Não há mais necessidade de provas. Ele já provou que te ama. Motivo para ser feliz, para estar alegre, qual é? Ah, porque eu recebi uma grande bênção, porque Deus... Irmãos, isso é motivo para aumentar a alegria, porque a alegria do crente, primeiro tem que ser, eu sou salvo, aleluia. Porque essa alegria é eterna. Sabe o que significa ser salvo? Os irmãos sabem exatamente o que significa ser salvo, preste bem atenção. Deus criou o homem pecou, a morte entrou no mundo, o homem foi condenado, não havia esperança, como diz Paulo, sem paz e sem Deus no mundo, em pecado. E então Deus envia Jesus Cristo, envia pessoas para preparar o caminho, os profetas vieram avisando que ele viria. João chega como o último profeta do Velho Testamento, que o próprio Senhor disse, e ele prepara o caminho do Senhor, e aí então Jesus entra em cena na história, morre na cruz do Calvário, e nós aceitamos Jesus, e ganhamos o quê? A vida eterna, o perdão dos pecados, a garantia de que estamos indo para o céu, para viver eternamente com Ele, não importa o que aconteça nesse mundo, não importa se nós somos martirizados ou vivemos uma vida sem finanças neste mundo, se tenhamos apertos desta vida, da nossa vida financeira, se não somos tão próximos como gostaríamos que fôssemos, mas o importante é que nós tenhamos a ideia de que somos salvos. Alguém já disse que se Deus tivesse salvo você ou eu, e depois deixasse o diabo fazer o que quisesse com a nossa vida, fazer a nossa vida o maior inferno na terra, Deus já teria feito tudo. E por quê? Porque Ele salvou você. Assim que você sair desse tabernáculo, desse veículo que é esse corpo, que é Ele que faz a interação sua com o mundo físico. Na verdade, você não é isso aqui, você não é isso, você é alma vivente, eterna, entendeu? E você está numa fase aqui, nesse corpo corruptível, nesse corpo de pecado. Mas quando você aceita Jesus, você é salvo, os seus pecados são perdoados, você tem um nome escrito no livro da vida, e o seu destino eterno é estar com Jesus para sempre. Nós estamos tão felizes? Eu estou feliz, porque eu chutei meu cachorro hoje, vi, tropecei, coitado. Meu irmão, o irmão passou por mim, nem deu paz do Senhor. Estou chateado. Meu irmão! Qual o motivo? Sabe o que é, pastor? Você não entende. Eu estou com problema com a minha família no Brasil. Irmãos, todo mundo tem problema. Todo mundo vive isso. Sabe o que faz a gente ter paz nessa hora? Confia no Senhor. Deus tem o controle. Nada acontece que não seja a permissão de Deus. E se Deus permitiu, tem um motivo. E o motivo que Deus permite, normalmente é bom.
nunca é mal, nunca é para o mal, mas sempre para o bem. E se Deus permitiu acontecer alguma coisa na minha vida, e eu entender que isso, Deus está no controle, eu confio nele, ele é perfeito, ele não erra, ele não faz nada errado, eu vou me tranquilizar. Eu vou dizer, Senhor, eu estou preocupado, eu estou com aflição no coração, mas ao mesmo tempo eu sinto que o Senhor tem o controle da minha vida, do meu coração, e eu te agradeço, porque, sabe, Deus, acima de tudo, o que importa mesmo é eu estar para sempre com o Senhor. De que vale a gente ter o mundo inteiro aos nossos pés e perder a nossa salvação, amados? De que vale nós conseguirmos e conquistarmos toda a prosperidade que o mundo pode oferecer e nós podemos tê-la, se Deus quiser, Ele pode dar, mas que não adianta que se essa prosperidade nos afastar de Deus, e nós ganhamos uma eternidade no inferno, porque nos afastamos do Senhor, escolhemos um presente século, escolhemos o mundo. A Bíblia nos adverte, não ameis o mundo e nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, o crente mundano não tem o Espírito Santo dentro dele. O crente mundano está sendo condenado com o mundo. O crente mundano está sendo separado para o mundo, para a condenação. Mas o crente que ele rejeita as coisas do mundo e muitas vezes exige uma renúncia nossa. Nós vimos numa cultura de nós queremos sempre triunfar, ser tudo, ter tudo, conquistar tudo, e depois que nos convertemos, usamos Deus para isso. Deus faz isso, Deus vai me dar, Deus vai fazer, Deus vai prosperar. Lógico que Deus prospera, mas qual tipo de prosperidade é melhor para nós? Você sabe? Você sabe qual o melhor para você? Qual o melhor para nós, em termos espirituais? Será que é toda a prosperidade, todo o dinheiro que o mundo pode dar, riquezas, você ter tudo aquilo que você sonha ter, imagina ter? Muitas vezes não. Isso pode ser a sua perdição. Eu costumo dizer assim, amados, se a pobreza te aproxima de Deus, é uma pobreza de bênção, é próspera. Até parece que fica meio, né? Mas é uma pobreza que te leva à prosperidade. Por quê? Porque te leva a Deus. Uma riqueza que te afasta de Deus, ela é maldição para você. A doença que te aproxima de Deus é bênção do Senhor. A saúde que te afasta de Deus é maldição para você. Uau! Mas não tem que ter saúde, pastor? Tem. Mas qual é a verdadeira saúde? Qual a verdadeira riqueza? Quando o pastor de Laodiceia disse, sou rico, não tenho falta de nada. O Senhor Jesus disse, olha, você é pobre, você está cego, você é miserável, você está nu. É uma igreja rica, é uma igreja poderosa, mas Jesus, do ponto de vista de Deus, não havia riqueza alguma. Vocês não estão entendendo? A igreja era pomposa, a igreja devia ter um templo maravilhoso, a igreja devia ter muito dinheiro em caixa, a igreja devia ser uma igreja tão maravilhosa, gostosa de se estar. Mas diante de Deus, qual era a aparência dessa igreja? Pobre, cega, miserável e nua. Não havia nada dela que atraísse o Senhor. Ao ponto de o Senhor diz, olha, por favor, volta. Se arrepende. Se arrepende. Sabe, amados, a cada dia eu quero me arrepender de eu me deixar ser atraído pelo mundo algumas vezes, pelo que ele pode oferecer. Porque enche os olhos, porque afaga o ego, porque nos faz sentir melhores. Mas já visto, amados, veja vocês que têm filhos.
que isso funciona? Como que essa atração do mundo funciona? Se teu filho não tem aquele game que o coleguinha dele tem, você já se sente na obrigação, no dever de pai, de mãe, de cortar algumas despesas de casa, até deixar de pagar algumas contas, mas para dar ao teu filho aquele game que ele tanto precisa. Você entende? O mundo nos leva a inverter os valores. Não é que seja errado você poder presentear coisas boas ao seu filho, mas veja, isso não é o valor principal das coisas. O que nós temos dado de herança para os nossos filhos em termos espirituais? Como nós temos preparado o coração dos nossos filhos para a palavra de Deus? Aí sim é o verdadeiro tesouro. Isso sim é o que ele precisa. As coisas que esse mundo tem para oferecer, você pode até dar, e ele pode querer, mas o que realmente precisamos? Mas se nós pudéssemos entender como Deus pode nos usar de uma forma tão maravilhosa, se nós buscarmos mais a vontade de Deus, querendo entender mais o coração de Deus. E para entender o coração de Deus só existe um meio, olha aqui. Estudar a palavra, ler a palavra, e buscar com o coração sincero, entender o que está lendo. Porque se eu leio e não entendo, fica infrutífero para mim. Foi por isso que o Espírito Santo pegou o Filipe, levou lá no deserto, onde aquele oficial da rainha de Candace estava lendo o profeta Isaías. E ele estava lendo, e Filipe aparelhou com o carro e disse: você entende o que você está lendo? E o que ele disse, amados? Como eu posso entender se ninguém me explicar? Aí ele subiu no carro e começou a explicar. E depois que ele entendeu essa mensagem que Jesus era esse que viria para salvar, ele disse: bom, nós estamos aqui e aí tem água. O que impede que eu seja batizado? E o Filipe falou: não, nada, se você crê. Sabe, amados, tem pessoas que estão com sede. Nós temos a água, mas nós estamos guardando a água, guardando a água no estoque. A água, amados, ela existe para ser usada, para ser dada. Aproveite e peça a Deus: Senhor, me faça continuar essa obra. Deus prometeu, João foi mandado para preparar, Jesus assentou-se, criou o caminho, abriu, nós viemos em função disso. E os hinos que foram cantados hoje, eu me lembro quando eu era mais jovem na igreja, e quando cantava um corinho que diz desejo missionário, e o corinho começava assim: Senhor, tu sabes o anelo que há em minha alma, é como um fogo bem aceso no meu coração. Senhor, pergunto, por que é que eu não posso andar pelos caminhos deste mundo perdido? Porque eu falava: eu não vou cantar, eu não quero ir para o mundo, eu não vou ser missionário, eu não vou cantar esse corinho, porque se eu cantar eu vou me comprometer. Será que você que cantou esses corinhos hoje não se comprometeu? Se você não está fazendo, não é bom começar a fazer então? Eu não tinha ideia de ser missionário. Tem muita gente que fala assim: desde criança, Deus me deu sonho, eu tinha uma chamada missionária, eu tinha isso. Eu nunca tive, amados, eu nunca queria. É diferente, Deus age de forma diferente. Alguns Deus dá, já vai preparando, né? Outros não, outros Deus tem que pegar de supetão, igual eu. Gente teimosa, gente que não entende, Deus pega de supetão. Eu sou assim. Teimoso, não entende, fica,
Não é para ele? Não, é para mim. É para você? Não é para ele? Eis-me aqui, Senhor, envia ele. Nós precisamos entender que Deus Ele jamais nos chama se Ele não vai nos capacitar. A gente não pode ter medo daquilo que Deus quer fazer conosco, porque Deus pode. Ele capacita. Mas eu não entendo nada, eu não sei. Deus vai fazer você saber. Eu quando assumi a escola, cheguei no Japão para assumir a escola, para dar aula o dia inteiro. Eu falei, eu nunca fiz isso na minha vida. Dar aula o dia inteiro e morar com um grupo de pessoas o dia inteiro. Todo dia tá com eles, acordar de manhã, for dormir, tá lá eles vindo dormir. Meu Deus, eu nunca fiz isso. Aí, mas o pastor que estava aqui falou, ok, mas eu fico com você um mês, te mostro como funciona e depois vou embora para os Estados Unidos. Eu falei, ok, assim tá bom. Primeiro dia de aula, os alunos todos lá, as matérias preparadas. Aí um telefonema dos Estados Unidos. A sua esposa foi chamada à ambulância 911, está de emergência no hospital e você tem que vir, senão ela pode morrer. Aí ele olhou para mim, falou assim, Inácio, escola é escola, igreja é igreja e família é família, eu estou indo. Eu falei, eu falei, e agora? Aí Deus falou comigo, chá comigo, deixa comigo. Eu falei, vai em paz, pastor, que se Deus permitiu isso, é Ele quem vai instruir pelo Espírito Santo. E 3 meses aquela batalha, 3 meses trabalhando, fazendo o possível para não errar muito. Quando ele chega de volta para a formatura dos alunos, ele perguntou, como você fez? Eu fiz assim, 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 pastor. Assim. É exatamente isso. Quem foi que pastor? Se entende, amados, o importante é a gente estar aqui. Eis-me aqui. Eu quero. O que você tem? Eu não tenho nada. Tem sim. Tem uma vara na mão. Tem alguma coisinha, você tem. E é através disso que Deus vai começar a usar a sua vida. É através daquilo que você pode falar, que você pode fazer, que Deus vai começar a usar você. A irmã Matos tem a irmã Mônica. Ela está usando o que Deus deu para ela para evangelizar. Ela faz aquelas coisinhas de seda, bichinhos meia de seda e tal. E ela está chamando as pessoas para dar aula, porque ela fez um curso no Brasil, de artesanato. E quando as mulheres vêm para a aula para fazer esses bichinhos, tem uma palavra, tem um cântico, e as pessoas estão começando a vir para a igreja por causa disso. O que você sabe fazer? O que você pode fazer para atrair as pessoas para venham para aprender alguma coisa e ao mesmo tempo ouvir a palavra? Porque tem gente que está com sede, mas não está bebendo em fontes sujas, está bebendo águas sujas e está ficando doente. E nós temos água pura, água limpa, e nós não estamos dando para o povo porque nós estamos guardando conosco. O caminho já está preparado, irmãos. A missão já foi cumprida de morrer pelo pecador. Jesus já fez. O que precisa agora é obedecer. Mateus 28, 18 e 19. Ide por todo o mundo e pregue esse evangelho a toda criatura. Fazer discípulos de todas as nações. Essa é a função sua, meu amado. Essa é a nossa função. Passa ano e vem outro ano e nós continuamos achando que no ano que vem vai ser melhor. Deus quer usar a gente agora. É só você dizer, Senhor, eu não sei como, mas eis-me aqui, ok? E a oportunidade vai surgir. Deus vai criar situações e você vai perceber que aquela situação foi que Deus proporcionou para que você fizesse. Deus usa meios que você não entende. A missionária média ficou doente um tempo atrás, no começo, logo que chegamos aqui. Foi descoberto que ela estava com pedra na vesícula e tinha que fazer a cirurgia. Mas eu creio num Deus que faz operação também.
Lá no Brasil, eu orei por uma jovem que ela estava marcada a cirurgia dela na segunda-feira, e no domingo nós oramos por ela, e eu pedi que Deus explodisse aquela pedra, porque se o médico pode, Deus também pode. E no outro dia, o médico, antes de operar, ficou muito bravo, porque desapareceu tudo e não tinha mais nada. E eu falei, também vai fazer de novo aqui, Deus pode explodir essa pedra da Aniette. E eu orei, falei para o médico, quero uma ressonância antes de operar, porque eu acho que não tem mais nada. Mas assim, olha, é caro, ele vai me fazer, faz! Aquela fé de, né? Fé errada, mas era fé. E não, a pedra estava lá. Aí teve que entrar na cirurgia. Aí foi internada. Aí depois eu descobri, porque na internação tinha uma japonesa do lado dela, uma jovem, que falava inglês. Estava morando na Inglaterra. E começou a conversar. E aquela jovem tinha um câncer. E nós falamos para ela de Jesus Cristo. Trouxemos algumas mensagens para ela, uma Bíblia. E ela aceitou Jesus antes da cirurgia. Sabe, amados? É os meios que Deus usa. Às vezes Deus permite um sofrimento de uns seus para salvar alguém que está perdido ali, que precisa ouvir a palavra. É por isso que a gente não pode jamais achar que Deus errou, ou que Deus não cuidou de nós quando permitiu algo. Eu não entendi, por que Deus não curou? Se eu tinha uma fé, né? Aquela fé forte, aquela fé, né? Poderosa, de né? Soou o trovão, a fé funcionou, mas não explodiu a pedra. Porque a vontade de Deus era outra. A vontade de Deus é que através dessa internação, aquela pessoa tivesse a oportunidade de ouvir falar do Evangelho de Jesus Cristo. Então, é por isso que eu costumo dizer, irmão, não importa o que está acontecendo com você. Se você fazer um retrospecto da sua vida, você não pecou, você não provocou isso na sua vida, e está acontecendo, louve a Deus, Deus vai fazer grande aí nesse negócio. Acredite que Deus está no controle de todas as coisas, porque Ele quer nos usar de várias formas, da maneira que Ele usa, não importa a forma como Ele vai usar você. Ele vai te levar a lugares, vai fazer você desviar de caminhos que você não sabe porque você entrou na certa rua, e muitas vezes aconteceu comigo, e de repente eu me vi que eu estava realmente no lugar onde eu precisava estar. Hoje eu estava lendo no Pão Diário, aleatoriamente, não sei no dia de hoje, mas eu li uma história de um pastor que ele tinha ido fazer uma palestra, e quando estava voltando para casa, ele acabou se perdendo, e ele foi parar num lugar e perguntar para uma senhora, viu ali uma luz, uma casa, e parou e perguntou para aquela senhora, eu estou meio perdido, não sei onde está, como você pode me indicar? Ela falou assim, o senhor chegou bem, você sabe, moço, o meu marido está doente, o meu velho está muito doente, ele falou que antes dele morrer ia chegar alguém aqui em casa. E então ele pôde falar de Jesus para aquela família, eles aceitaram Jesus, e ele foi embora. Sabe, amados, Deus faz as coisas, até quando se perde, um pneu fura, tem um motivo, tem alguma coisa Deus vai fazer. A gente tem que acreditar. Não espraguejar, não se lamentar, está tudo dando errado na minha vida, eu acordei com o pé esquerdo hoje. Fica até místico o crente, bate 3 vezes na madeira, mas um monte de coisa, tudo misticismo, para não dizer feitiçaria, porque a gente aprende essas coisas, quando Deus pode usar você, do jeito que você é, mudar para o jeito que Ele é, preparar, o caminho já foi feito, agora o que nos falta é abrir a boca e falar, porque o Evangelho já está aí, está em você. Como diz a palavra está na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos.
Com a boca se fala. E depois, no coração, a pessoa crê para a justiça e com a boca confessa para a salvação. O que falta para nós, amados? Eu tenho orado a Deus. Senhor, nós temos água. E tem muita gente que está com sede. Mas tem algumas pessoas que a gente dá água, e a pessoa cospe e não quer. Rejeita. E eu falei, Deus, a água é limpa, é pura, e tem gente rejeitando. Então, Senhor, eu sei que tem muita gente com sede. Mostra, ou traga-as a nós, ou leva-nos a elas. Porque temos água. A palavra pura, verdadeira, que limpa. E Deus está mandando. Ontem um rapaz de outra igreja ligou para mim que queria que eu fosse lá numa casa porque tinha talvez um espírito imundo, numa mulher que precisava de alguém que trabalhava com libertação. Qual o crente que não trabalha com libertação? A palavra de Deus é que liberta. Aí a gente foi na casa da mulher ontem à noite, falamos com ela, era afastada da igreja há muitos anos e acabou fazendo muita coisa errada, mas ela disse, eu desejo muito voltar para a casa do Senhor. Eu sei que onde estou não é o meu lugar. Eu falei, então você não pode ter demônio dentro de você, porque numa casa que mora o Espírito Santo, que é um desejo desse, ele não pode entrar. Mas ele pode estar aqui, ó, perturbando, fazendo, desorientando, mas entrar não. Eu orei por ela e Deus abençoou, ela vai estar hoje na igreja com a gente. Sabe por quê, amados? Porque a palavra de Deus é poder, aleluia, e não há demônio que resista a isso. Não há demônio que possa contra a palavra de Deus. Ele pode contra mim se eu sair da palavra, mas contra Deus não. Mas como Deus habita em mim, o Espírito Santo habita em mim, aleluia, então é Deus que peleja por nós. E o que você tem que fazer é só abrir a tua boca. E as pessoas vão ouvir o Evangelho. E vão querer Jesus. Ore por aqueles que aceitam muitas vezes de bom grado, mas acabam sendo como a semente que caiu entre as pedras. Eles não resistem à pressão da família, à pressão dos amigos e acabam desanimando. Que Deus nos dê a graça para colocarmos a semente na terra boa, que venha produzir frutos para a vida eterna. Não desanime de pregar o Evangelho, de buscar as almas, de falar. Você não sabe qual semente que vai vingar, mas você é o semeador. E quem dá o crescimento é Deus, não somos nós. Nós não somos o Espírito Santo, mas nós temos Ele para nos usar, para falar a palavra às pessoas, pois elas precisam ouvir, porque o caminho já está preparado. E se todo vale será exaltado, sabe o que é? Deus vai pegar as pessoas que estão lá no fundo do poço e vai levantá-las. E aquelas que estão exaltadas lá em cima, Deus vai abaixar. Com Deus tudo fica plano. Deus nivela a gente, amados. Não existe ninguém melhor do que ninguém para Deus. Todos são pecadores e precisam de salvação. E quando Deus quer salvar, Ele salva a prostituta, o viciado, o drogado, o leproso, o enfermo, o aleijado. Ele salva o homossexual, Ele salva a prostituta e qualquer pessoa que o coração deseja de Deus, Ele está pronto para abençoar. Nós não podemos elitizar a igreja, aqui só entra santo. O hospital que está cheio de gente boa, o que o médico está fazendo lá? A igreja é um hospital, amados, para curar os feridos, os enfermos, os quebrantados. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tome sobre vós o meu jugo, aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, você vai encontrar descanso para a tua alma, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Sabe, Jesus vai nos ajudar.
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Deixa ele usar a sua vida como ele quer usar. Não fique se preocupando muito com o seu próprio eu, com a sua moral, com a sua vida, com o seu status, com a sua posição. Se preocupe com a sua posição diante de Deus. Se preocupe não como as pessoas estão te vendo, se preocupe como Deus está vendo você. A igreja de Laodiceia preocupava-se com o que as pessoas estavam vendo e dizia: olha, somos ricos, temos tudo, não falta nada para nós. O que adianta se Jesus disse: não, eu estou vendo você, mas você é pobre, você é cego, você não está enxergando nada, você só enxerga você mesmo, só enxerga aquele mundinho. Você é miserável. Sabe o que é miserável? Uma pessoa que não tem nem para ela e nem para os outros, nem para dar. Miserável. E nu. Sabe por quê? As vergonhas estão à mostra. A pessoa está sendo com a vergonha mostrada, isto é, está nu, patente. Diante de Deus, amados, não existe. O que podemos esconder desse Deus? Agora, quando Deus pega alguém, amados, não importa a circunstância, como eu falei para aquela senhora ontem, eu falei, olha, as pessoas olham você, pelo que você aparenta, pelo que você até tem feito, mas Deus não, Deus te olha no coração. Se o teu coração deseja, minha irmã, servir a Deus, Deus vai te usar, Deus vai te libertar, Ele vai tirar você desse caminho, Ele vai levar você à presença dEle, você vai ser uma nova criatura, você vai ser uma pessoa feliz, porque Deus vai fazer isso, porque o teu coração pede, o teu coração deseja. Deus não vê a aparência, as pessoas julgam muito pela aparência, nós temos a tendência, e Deus me livre, sai de perto. Eu não quero. Não, essa pessoa não conversa com ela, não. Isso é gente ruim. Interessante que se você queria achar Jesus, você tinha que ir lá no meio dos pecadores, que ele estava lá. Eu vim para quê? Eu vim para buscar e salvar os salvos. Foi isso? Eu vim para buscar e salvar os perdidos. Então, às vezes, amados, nós estamos perdidos dentro da igreja. Aquela parábola da dracma perdida, a gente costuma usar ela também para mostrar que tem crentes que estão perdidos dentro da igreja. São 3 parábolas que tem ali em Lucas. Capítulo 15, a parábola do bom pastor, a palavra das dracmas perdidas e do filho pródigo. O bom pastor é Jesus, o filho pródigo é o pecador, a ovelha perdida é aquela que está na igreja, mas está sendo atraída pelo mundo e tem que ir atrás porque está passando perigo e o pastor tem que trazer. A segunda parábola da dracma perdida é o crente que, mesmo estando na igreja, se perdeu dentro da igreja, não sabe. Tem que ser procurado ele, porque ele está aqui, mas não faz nada, não age, só fica ali e ninguém sabe nem. E a última parábola é a parábola do filho pródigo, é o pai que se alegra quando um filho volta para casa arrependido, como aconteceu com aquele pai, e seu filho voltou. Então nós vemos que existe uma preocupação da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na conversão do pecador e no crescimento espiritual de cada crente na igreja. Primeira coisa que aquela mulher fez o quê? Acender a lâmpada. E depois ela começou a varrer a casa. Varrer a casa significa tirar as coisas que estão acomodadas, para a sujeira que está embaixo das coisas aparecer. E de repente,
aquela moeda preciosa ficou embaixo de algum lugar que você não costuma ver. E você vai lá e resgata a moeda. E nos 3 casos houve alegria. Nos 3 casos houve alegria. Mas nos 3 casos, antes da festa, alguém se preocupou. Você quer que haja festa no céu? Então comece a se preocupar com o seu vizinho, com o seu parente que ainda não é convertido. E peça a Deus, eu não sei como chegar, não sei como falar, mas me dê uma oportunidade e me coloque palavra na minha boca. Quando tiver a oportunidade, você vai ter experiências incríveis com Deus. Ele faz. Você acha que Deus não vai atender uma oração dessa que no tempo todo na palavra Ele está mandando anunciar? E de repente você fala, Deus, eu queria até pregar, mas eu não sei como fazer. E você acha que Deus não vai dar um jeito para você? Então, amados, a partir de hoje, faça um propósito no seu coração. Não se preocupe com os outros. Você diga para você mesmo, Deus, pelo menos uma alma esse ano eu quero ganhar com Jesus. E Deus vai colocar a pessoa para você. Só que você precisa estar esperto. Porque às vezes vem do jeito que você não imagina que ela vai chegar. E você, sabe, a gente costuma dizer no curso de evangelismo que tem 2 alegrias na vida do crente. Uma quando ele se converte e a outra quando ele ganha alguém para Jesus. 2 alegrias que são alegrias eternas. Por quê? Uma alma que você ganha para Jesus, você mudou a eternidade dela. Da morte para a vida, do inferno para o céu. Você imagina isso? Você pode abençoar pessoas, você pode chegar numa pessoa qualquer aí e dar um carro para ela, dar uma casa para ela, dar um terreno, dar uma fazenda para ela. Você fez um grande bem. Mas isso aí um dia vai acabar tudo, não vai? Agora, quando você ganha uma alma para Jesus, o que você forneceu para aquela pessoa? Um presente, através de Jesus Cristo, da vida eterna para ela, que nunca vai acabar. Então é por isso que no começo da mensagem nós falamos, você tem motivo para ser alegre? Qual não é o motivo que nos faz alegres? É porque nós ganhamos alguma coisa boa? É porque nós fomos abençoados de alguma forma? Isso é bom. A gente deve testemunhar assim, quando nós somos abençoados, né? Mesmo que seja uma motinha vermelha, não tem problema. Mas foi abençoado, né? Tem que testemunhar. Mas o maior testemunho que deve estar sempre dentro de nós, porque aí alguém pode dizer assim, magoei, eu não ganhei nada. E aí, Deus fica olhando para você, você não ganhou nada. Alguém diz para você, esse ano, Richard, o melhor de Deus vai acontecer na sua vida. Mentira. Por que mentira? Porque o melhor de Deus foi Jesus, amado, já aconteceu. Não existe nada melhor que Jesus na nossa vida. Agora, as outras coisas que vierem, por mais que seja, nunca vai ser o melhor. Porque o melhor já temos. É Jesus Cristo. Então é por isso que nós precisamos entender que ao ser usados por Deus, essa é a verdadeira autoestima, amados. Você se sentir útil no reino de Deus. Porque a autoestima do crente, dele conquistar, dele ter, dele ganhar, dele possuir, é legal, mas é coisas aqui, horizontais. Quando você ganha uma alma para Jesus, é algo vertical, é entre você e Deus e a eternidade. Isso é autoestima. A autoestima de Paulo. Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, vos escrevo. Onde ele estava? No fundo de uma cela, sozinho. Talvez usando uma lâmpada, uma vela, uma lamparina, para poder escrever. Alguém podia dizer, nossa, a autoestima de Paulo devia estar lá embaixo, né? Não. Eu, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Quem lê essa carta fala assim, nossa, Paulo era, eu queria ser igual ao Paulo. Eu falo, eu não queria não. Deus me livre. A maior parte do tempo na cadeia, sendo perseguido, apanhando de vara, né?
E é por isso que muita gente pega aquele versículo, posso todas as coisas daquele que me fortalece. Ele não falou posso todas as coisas, mas pode todas essas coisas. Vê atrás para você ver. Fui preso, apanhei de vara 4 vezes, apanhei chicote, fui perseguido, de cidade em cidade tive que correr, fui preso, maniatado. Posso todas essas coisas naquele que me fortalece. Olha a autoestima aí, amados. É você sofrer pela causa de Cristo, você renunciar ao seu eu, o seu ego, pela causa de Cristo, a maior autoestima que o crente pode ter. A maior alegria no coração de você ver que o mundo dá as voltas dela, mas quando você opta pelo Senhor, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Deus sempre vai coincidir em bênção para a sua vida. Eu tinha os 2 filhos lá nos Estados Unidos, afastados do Senhor, e as pessoas chegaram a dizer para mim, você está ganhando o mundo para Jesus e os seus filhos estão indo para o inferno, isso não é certo. Eu falava, Deus é a minha testemunha, eu não pedi para estar aqui, mas o Senhor me chamou, eu estou obedecendo, não sou desobediente à visão celestial. O Deus tinha dito para mim no Brasil, eu vou cuidar dos teus filhos, meu servo. Eu falei, Senhor, eu tenho a promessa, eu confio nela, mas os meus filhos ainda estão fora do teu caminho. Agora, esse sábado agora que passou, talvez seja hoje lá, os meus filhos estão sendo separados do diaconato da igreja. Aqueles que estavam afastados, que o inimigo usou, que o inimigo abusou deles, que o inimigo fez eles sair fora da presença do Senhor. Mas hoje, o Senhor os trouxe de volta pela mão forte e poderosa. Aleluia, glória a Deus. Estão sendo obreiros da igreja hoje, trabalhando na seara. A minha filha, que antes era revoltada, cheia de problemas, hoje adora o nome do Senhor. Está levando suas filhinhas a também adorar a Deus. A gente não entende o jeito de Deus trabalhar, mas não importa, não tem que entender, tem que crer, tem que aceitar, porque Deus sabe como trabalhar. O importante é qual tem sido o seu coração, qual tem sido o real desejo do seu coração. É servir a Deus, é fazer a vontade dEle, mesmo que pareça loucura, porque muitos falaram, você ficou louco, você largou tanta coisa. Eu falei, não larguei nada em comparação ao que Deus deixou por mim, mas tudo bem, eu deixei algumas coisas, ok, vamos comparar no plano material, tá bom, vai, deixei, e daí? Eu tenho muito mais do que eu preciso, porque Deus tem me abençoado muito mais. Aí seus filhos, Deus proverá, é Deus que cuida, não está na minha mão mais, está na mão de Deus. Muitas vezes vem sentimento de culpa assim, vem, eu falhei, eu errei, aonde eu errei? A gente erra sim, amados, a gente falha, mas a gente tem que confiar, nós temos que confiar que Deus tem o controle. O inimigo só chega até onde Deus permite, ele tem limites, ele não é ilimitado, Deus é ilimitado, mas o inimigo não. Então nossa família, nossos filhos, nossa vida, toda ela, estando na mão de Deus, nada vai acontecer que Deus não permita, e se Deus permitir, é para ser a bênção dobrada, a bênção maior. Sabe por quê? A minha filha falou para mim, pai, aonde eu moro, tem tantas pessoas, mulheres, que vivem na mesma situação que eu vivi, sofreram tanto quanto eu sofri, e eu sei por que Deus me trouxe aqui, para ajudar, falar de Jesus para elas. E sabe, amados, nunca duvide do que Deus pode fazer, apenas creia, e Deus vai usar você poderosamente. As almas vão ser salvas, Jesus vai curar, vai libertar, Jesus vai fazer maravilhas através da sua vida, quando você se entregar e dizer, eis-me aqui, Senhor, faça verdadeiro esses hinos hoje aqui para você, faça verdade isso, diga, Deus, seja verdade para mim isso aqui. Senhor, se eu tenho um chamado, tem gente que nem sabe qual é o chamado que tem, eu não sabia. Deus teve que chegar para mim, usar uma pessoa, olhar para mim e falar, é isso, e é isso em
eu ia, Deus tem que falar para mim, é Japão, cara. Você quer saber? É Japão, é longe. Você vai para um lugar muito longe. Eu acho que é depois de Araçatuba, lá para cima. Eu morava lá em São José dos Campos, é longe. Aí Deus falou a segunda vez, meu servo, você vai para um lugar muito longe. Eu falei, Curitiba. Eu ia falar muito de Curitiba. Curitiba, longe. Você vê, amado, a visão, não saí do Brasil. Da primeira vez nem saí do estado, fiquei dentro do estado de São Paulo. A segunda vez já ampliei um pouco mais a visão. Curitiba, você Deus falou assim, pô, até esse cara chegar lá no Japão vai demorar, então deixa eu chamar logo. Japão! Eu falei, Japão? Japão. E até a cor do avião que eu ia voar, a irmã falou, eu falei, meu Deus, só para Deus falar assim, tá vendo, Severo? Cachai. Sabe, não seja desobediente à visão celestial, vale a pena. Vale a pena. Eu cheguei no Japão, a Neda chegou no Japão, já fazem 12 anos, a gente já está aqui uma vida, trabalhando com os irmãos, a gente tem uma família, são vocês, que nos alegram, deixamos 3 filhos, mas ganhamos um monte, tudo de olho rasgado, fechado, e a gente fica feliz porque se sente numa família de Deus, e Deus jamais deixa faltar nada que a gente precisa. E tenha certeza de uma coisa, assim que você coloca a sua vida na mão de Deus, não tenha medo de largar nada desse mundo por causa dele, porque ele é o Senhor. Nada escapa da provisão de Deus. Deus tem tudo para você e para mim. Simplesmente entenda, o caminho já foi preparado. O propósito da missão foi cumprido. Jesus já morreu pela humanidade. A nós não resta e não faz, eu vou salvar aquela alma, não, eu vou evangelizar aquela pessoa, porque Jesus é que salva, Ele perdoa, Ele liberta, Ele cura, Ele tem poder, e o Evangelho e esse poder está em nossas mãos, mas nós podemos reter. As pessoas estão com sede e Deus colocou a água viva em nossas mãos. Agora, daí eu querer dar é outra coisa. Lembra que Jesus falou para a mulher samaritana, lá em João 4? Ele falou, me dá da água, mulher, estou com sede. Ela tinha água para dar. Mas Jesus falou, se você soubesse quem fala com você, você me pediria e eu te daria de uma água que você não vai ter sede. Sabe, o mundo quer essa água, precisa dessa água. E nós temos. Não retenha essa água, porque é água viva. E não tenha medo, porque quanto mais você der, mais a fonte vai jorrar em você. Quanto mais você distribuir, mais Deus vai dar. Exatamente também como no culto de missões que fazemos. Vamos apresentar agora algumas fotos do trabalho que fazemos na Índia, também na África. Todo o dinheiro que você dá com sacrifício, com aquela situação que você fala, meu Deus, vai faltar, e acaba não faltando, e acaba transbordando, é porque esse Deus que nós servimos é o Deus que é dono do ouro e da prata. E Ele abençoa muito mais aqueles que dão, porque disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Se Deus coloca no seu coração o desejo de dar, amados, o desejo de fazer, não retenha e não tenha medo, porque Deus é fiel e Ele tem muito mais para dar para nós depois, como recompensa, do que nós podemos imaginar que podemos dar para o Senhor. Experiências da minha própria vida com isso. Mas o que Deus quer mesmo fazer é que não somente através de nós, através dessas ofertas, milhares de almas na Índia estão sendo ganhas para Jesus, mas também que o Evangelho está sendo pregado na África. E a missionária Jesuá me telefonou e me disse que está desesperada porque ela vê tanta fome, tanta miséria, as pessoas pedindo,
E ela não tem como suprir tudo. E ela falou, estou doente, tanto ver pobreza. E a gente aqui com fartura, até jogando fora as coisas às vezes, né? Então pense nisso. Quando você for ofertar, não seja mesquinho, miserável, mas peça a Deus, Senhor, coloca no meu coração aquilo que o Senhor quer que eu dê. Da minha vida aqui, no dia a dia, pregar o Evangelho e dar água para o sedento. Mas para esses que estão lá, distante, o que eu posso fazer? E Deus vai colocar no seu coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? Deus abençoe. Vamos ver um vídeo sobre a Índia. Aí está algumas